Olá pessoal, eu sou o Dr. Rafael Manzini, cirurgião plástico. Estou aqui com o Dr. Clerman, anestesista da nossa equipe, né? Clerman, para trazer mais alguns assuntos bem interessantes aqui sobre dúvidas frequentes dos pacientes relacionadas a, então, à anestesia. Bastante coisa legal para a gente conversar. Clerman. Com certeza. Olá pessoal, boa tarde. Sou o Dr. Clerman, anestesiologista. Agradeço a oportunidade e hoje a gente vai trazer dúvidas frequentes em anestesiologia. A primeira delas, Clerman, os pacientes, é uma dúvida que a paciente pergunta sobre tremor, acordar com tremor da anestesia, né? Esse receio, né? Ela muitas vezes tiveram uma experiência dessa e aí receio de acontecer novamente, de acordar ali então com frio, com tremor. O relato da presença de tremores no procedimento anestésico cirúrgico, essa é uma dúvida que a paciente geralmente ela traz de uma experiência anterior. Sim. Então geralmente ela foi submetida a um procedimento prévio e ela chega com essa dúvida: doutor, na cirurgia que eu tive há algum tempo, eu saí da sala de cirurgia tremendo muito. Isso foi muito desagradável, foi um fator que me incomodou bastante. Eu vou ter essa experiência novamente? Então, para isso, a gente lança a mão de algumas estratégias e o Dr. Rafael entra para colaborar com a gente para um desfecho mais confortável para a paciente. Eu digo no sentido de deixar a sala cirúrgica de uma temperatura mais adequada, não tão gelada, não com muito quente, uma temperatura adequada para que fique agradável para todo mundo. Lançamos mão também do uso de manta térmica, que vai manter a paciente mais aquecida durante o procedimento todo. Além disso, infusão dos fluidos aquecidos, tanto da minha parte, infusão de líquidos intravenosos, como da parte cirúrgica do Dr. Rafael com relação à infusão da solução tumescente. Então, basicamente esses tremores são frio, né? Que a paciente perdeu temperatura ali durante a cirurgia. E é bem pertinente porque na nossa cirurgia corporal, a área exposta é uma área, né, ampla. Diferente de uma cirurgia facial, né, a paciente está com a manta térmica que a gente se refere, essa é uma manta que ela tem um sistema de aquecimento, né, um ar quente que entra ali e deixa essa manta, né, deixa o corpo todo com uma temperatura bem mais controlada, né? Exatamente. Então a cirurgia facial, a manta térmica, ela vai, né, do tórax para baixo, pega. Agora uma cirurgia, por exemplo, uma lipoaspiração, uma cirurgia corporal, ela, né, a manta ela fica ali do joelho para baixo, né? Ou uma cirurgia que não vai ter nada de mama, então a gente consegue também deixar a manta térmica, esse aquecimento, esse sistema de aquecimento na parte do tórax, mas a área exposta ela é muito ampla, né? Então por isso é uma dúvida bem interessante, bem importante, porque é a nossa preocupação diária, né? E o centro cirúrgico tem essa tendência de ter um ar-condicionado mais otimizado, né? De ser um ambiente mais frio. E a gente fica sempre nesse balanço com a equipe, né, do ar-condicionado, de não deixar a sala cirúrgica extremamente fria, para a gente não ter, né, uma perda de temperatura, uma perda de calor muito acentuada da paciente, né? E essa questão de infusão dos líquidos também é bem interessante, né? Todos os líquidos administrados tanto pela veia com as medicações, hidratação, quanto a infiltração da gordura antes de uma lipoaspiração, que a gente hidrata a gordura com as medicações, com a solução, para daí aspirar com menos sangramento, né? Uma lipoaspiração mais clara, mais controlada, que é o que a gente chama de lipoaspiração tumescente. Então todos os líquidos são aquecidos para a gente não ter então, um resfriamento muito importante, justamente para tentar reduzir esse risco de perda de temperatura e a paciente despertar com esse desconforto, né? E você consegue controlar também a temperatura durante, né? E saber exatamente a temperatura da paciente durante a cirurgia e balancear tudo isso, né? Exatamente, Rafa. Na verdade, a gente presta muita atenção nesse detalhe. A hipotermia, que seria a temperatura mais baixa, não é interessante para ninguém, até mesmo no intraoperatório, para o desenrolar do procedimento cirúrgico. E um fator muito bem observado que você fez, exatamente na cirurgia corporal, estética corporal, a paciente fica muito exposta. Ela naturalmente perde calor.
E o tremor nada mais é, quando ela desperta, uma defesa natural do organismo, tentando produzir calor pela contração muscular. Então, na verdade, é uma evolução natural da paciente com frio acordar tremendo. Sim. E a estratégia é a gente tentar minimizar esse detalhe, deixando ela mais aquecida. Sim. O segundo ponto, então, é a questão do despertar, né? Isso. Que acho que é a dúvida, talvez, principal aí das pacientes com relação a, anestesia geral, né? O que mais a gente recebe aí. Esse detalhe é muito importante. Com relação aos tremores, voltando um pouquinho, a paciente traz essa dúvida, geralmente, de um procedimento anterior, uma experiência ruim. Sim. O questionamento do despertar já é uma preocupação da paciente. Não necessariamente ela traz de uma experiência anterior. Ela chega com essa preocupação, muito pertinente, inclusive. Então, assim, ela pergunta, doutor, eu posso despertar durante a anestesia? Pode. Isso é comum? Não. Na verdade, na nossa experiência, talvez não tenhamos relatos, né, Rafa? Sim. Atualmente, temos a oportunidade de usar uma monitorização específica para observar o nível de consciência no intraoperatório. Sim. Uma evolução da anestesiologia que trouxe maior segurança nesse sentido. Além disso, temos sinais indiretos de que a paciente possa estar despertando. Conseguimos agir em tempo hábil para evitar qualquer desfecho ruim. Então, atualmente, a chance de despertar no intraoperatório é muito, muito baixa. Muito baixa. É interessante que você puxou dois pontos. Não só as medicações evoluíram muito, né, de controle de consciência, de hipnose, né, de dor, de conforto, como a monitorização também evoluiu muito, né? Não só o controle de pressão, frequência cardíaca, oxigenação, mas também o controle, inclusive, do nível de consciência. A gente já fez conteúdos sobre esse sistema, né? E você consegue precisar ali até o momento que a paciente, né, mudou um pouquinho o plano da anestesia, está chegando num nível ali próximo do despertar, então você consegue balancear as medicações com a monitorização, né? Exatamente. O que a gente já teve, então, que realmente nunca tivemos, né, paciente que tenha tido lembrança do intraoperatório, mas o que eu já tive de pacientes virem com essa, como você comentou, em geral uma preocupação, mas alguma paciente que já fez algum tipo de cirurgia, por exemplo, me lembro de uma paciente que teve uma cirurgia ortopédica, que daí não é anestesia geral, né? Uma cirurgia, por exemplo, de joelho, uma raquianestesia com uma sedação, tem alguma lembrança ali daquele momento da cirurgia, e aí tem esse receio de acontecer de novo, mas é porque daí o tipo de anestesia é bem diferente, né? Você quer comentar dessa situação? Eu tive uma vez uma paciente que teve essa história, e assim, acho que até com cirurgia plástica, né? Alguns lugares que lançam mão da peridural com uma sedação, às vezes a sedação um pouquinho mais superficial, o paciente pode ter, mas aí não é que acordou no meio da anestesia, é um pouquinho diferente, né? Você quer comentar a diferença que teria nessa? Bem observado, muito bem observado. Esse relato é relativamente comum. Sim. A paciente traz de uma outra experiência uma lembrança no intraoperatório, geralmente um procedimento anestésico associado, sedação com um bloqueio associado. Dessa maneira, às vezes, naturalmente, a paciente tem uma superficialização do nível de consciência, o colega opta por fazer uma sedação mais leve, e eventualmente sim, os pacientes têm uma pequena lembrança do intraoperatório. Na nossa prática, a gente utiliza muito frequentemente anestesia geral, praticamente só anestesia geral. Sim. Então a gente consegue minimizar ao máximo esse tipo de situação e trazer um conforto bastante grande para os pacientes. Controle. Legal. E o terceiro ponto, então, justamente da questão da preocupação com a RAC, de gerar a tal da cefaleia pós-RAC. Então, puxa, posso
Tem que esperar para levantar, né? Levantar a cabeça. Essa é uma dúvida bastante frequente também, Rafa. E às vezes quem fez esse relato foi algum familiar mais velho da paciente. Por quê? Antigamente as agulhas eram mais calibrosas e com o bisel mais cortante. Para fazer a hack, né? Para realizar a punção da raquianestesia. Essa agulha deixava um orifício na dura mater, na coluna lombar da paciente, o que tem a ver com a fisiopatologia da geração da dor de cabeça. Então, na verdade, quando se orientava a paciente a permanecer deitada sem levantar a cabeça, não era, na verdade, um problema. Era para evitar que ela tivesse uma dor de cabeça. Isso muito comum antigamente. Atualmente, temos opções melhores de agulhas, agulhas que evoluíram tanto no bisel quanto no calibre. E hoje em dia, praticamente, a gente não observa cefaleia pós-hack. Portanto, no final das contas, a gente realiza o procedimento e a paciente pode levantar a cabeça, levantar no dia seguinte, normalmente, sem problema algum. Sim. Legal. Foi bem completo, bem esclarecedor. Cleman. Muito bacana. Obrigado. Ótimo. Eu que agradeço.